Olá, pessoal. Hoje nós iremos abordar o artigo sobre o tema Via Retal para o século XXI para tratar crianças. O nosso grupo ele é composto por mim, Fabrício, pela Raíssa, Regiane e Rinara. A medicação via retal ela é uma excelente alternativa à via oral, é muito usual em situações de emergência e possui um baixo custo e uma segurança muito alta. Dito isso, este artigo ele tem por objetivo realizar a revisão, sendo este o primeiro a realizar esta abordagem dos itens mencionados anteriormente, e a fazer essa listagem de todos os medicamentos utilizados no tratamento retal pediátrico. A via retal ela é uma das formas mais antigas que se tem descritas de tratamento, é uma excelente alternativa à via oral, ela evita, né, esse metabolismo de primeira passagem e é passível de se realizar a administração de um fármaco local ou de uma maneira sistêmica. Um conceito importante de discutirmos são as dimensões relacionadas ao público infantil e humano. Uma medicação para o público infantil é um desafio, pois as crianças sofrem alterações fisiológicas que podem afetar a farmacocinética, farmacodinâmica e farmacogenômica. E com isso, a Conferência Internacional sobre Harmonização, ela preconiza se levar em conta ao formular estas medicações a idade da criança. Então, para cada idade que ela possui, ela terá uma certa formulação, um diâmetro específico deste medicamento. A figura B ela traz para a gente este volume que é calculado do supositório, que vai de 1 a 2 gramas, a depender da idade em que a criança se encontra. E em relação a isso, nós teremos a relação de água, manteiga de cacau, de PEG e gelatina glicerinada, que será utilizada para realizar este supositório de acordo com a idade da criança. Em relação à dimensão humana, nós temos que esta formulação ela deve fornecer uma dose pediátrica única dentro do caso dos supositórios. Só que nós temos também a possibilidade de uma adaptação desta dose a partir de fórmulas farmacêuticas em novas tecnologias, onde se pode fazer a quebra ou a partição desse supositório, desses bastões, que já vem com essa demarcação. E isso permite uma flexibilização desta dosagem de uma administração retal. E ocorre também a melhoria em quadros de paciente que tem a impossibilidade de fazer a ingestão de um medicamento por via oral, como é o caso de algumas crianças, pacientes que estão vomitando ou em quadros de inconsciência. Aqui nós trouxemos alguns fatores que devem ser levados em consideração ao se desenvolver essas formulações, como é o caso das drogas utilizadas, a forma da dosagem, os dispositivos de administração e facilidade de administração, e também as barreiras relacionadas ao paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre formas farmacêuticas retais pediátricas no mercado e na literatura científica. Entre as farmacopeias europeia, americana e japonesa, apenas a europeia possui um capítulo sobre formas de dosagem retal. Essas formas apresentam efeito sistêmico ou local, e esses supositórios são compostos por manteiga de cacau, gelatina glicerinada, entre outros. A tabela 4 nos mostra que os supositórios parecem ser a única forma de dosagem retal disponível para os 4 medicamentos relatados. Além disso, os países europeus como França, Alemanha, Portugal, Espanha e Reino Unido possuem mais medicamentos de dosagem retal pediátrica do que o Japão e os Estados Unidos. A tabela nos mostra as formas retais pediátricas comercializadas nos países europeus. Entre eles destacam o paracetamol, diclofenaco de sódio, ibuprofeno e diazepam na forma de supositório. Mas as principais indicações de formas farmacêuticas para crianças são analgésica, antipirética, anti-inflamatória, antiemética e laxante. A França é um dos principais países para a fabricação de supositórios e uso para crianças. As formas de dosagem retal em crianças foram estudadas em profundidade e, com isso, foi aplicada uma restrição de uso em 9 de 15 medicamentos estudados,
sendo essas restrições importantes para a evolução do mercado francês. Os supositórios apresentam maior número de publicações na literatura científica, e essa forma é a preferida dentre outras já existentes, pois é versátil, permitindo a utilizações nas principais indicações terapêuticas apresentadas na tabela ao lado, como anti-infecciosa, analgésica, antipirética, antiemética e anestésica. Essa tabela nos mostra os 6 principais princípios ativos formulados em forma de dosagem retal, mas o paracetamol e o diclofenaco são os principais estudados e disponíveis no mercado. Os supositórios para dosagem pediátrica são geralmente em forma de torpedo pesando 1 grama. Esse peso facilita na inserção no reto da criança e durante a manipulação do produto. Além disso, suas doses são ajustadas a partir das doses de adultos com base no peso corporal. O supositório pediátrico, geralmente, ele é composto do mesmo recipiente, né, dos utilizados para os adultos, ou seja, composto por uma base gordurosa e bases solúveis em água. A escolha entre esses 2 tipos de massas de supositório depende sobre as propriedades físico-químicas, né, do ingrediente ativo e o perfil de liberação desejado. Supositórios compostos de bases gordurosas, eles devem derreter a uma temperatura próxima à temperatura do corpo, de 37 graus Celsius. E o derretimento resultante, né, deve cobrir o reto com uma fina película de gordura, onde a droga pode se difundir e atingir a mucosa do reto. O processo de fabricação ele é realizado em 4 etapas. A preparação de matérias-primas, mistura da droga com a massa fundida, moldagem de supositórios em blisters, uma cristalização, né, e a formulação. E deve ser derretida a uma temperatura de 10 a 20 graus Celsius. É importante também se avaliar se o fármaco ele é solúvel na massa do supositório, devendo ser dissolvido em recipientes apropriados. Alguns países traz que o supositório ele ainda pode ser moldado, né, manualmente dentro de moldes de metal. E este processo manual também é em alguns hospitais para manipulação extemporânea de medicamentos não comercialmente disponíveis como formas retais pediátricas no mercado. A farmacopeia europeia é a única farmacopeia que descreve alguns testes farmacotécnicos específicos para formas farmacêuticas retais, como o supositório. Esses testes eles visam verificar a capacidade da forma farmacêutica de se desintegrar rapidamente em contato com água, né, para bases solúveis em água ou para amolecer a uma temperatura próxima à temperatura do reto, para bases gordurosas. Agora, sobre os estudos clínicos pediátricos, uma visão geral dos últimos 10 anos, nós temos que o paracetamol ele é utilizado por ensaios clínicos como analgésico no tratamento da dor pré e pós-operatória, em pequenas cirurgias, e às vezes ele é associado à codeína, ou em doenças crônicas com bom resultado. E o paracetamol, ele é administrado por via retal, ele é menos eficiente do que a via oral, via cirúrgica de grande porte e não deve ser utilizado no caso específico de nascidos após parto vaginal. Contudo, recomenda-se como antipirético em casos de emergências e a via retal ela é tão eficiente quanto a via oral. O diclofenaco ele é utilizado como um analgésico na dor pré e pós-operatória após cirurgia e mostra uma boa eficácia pela administração retal isoladamente ou em associação com outras drogas. O cetoprofeno administrado por via retal é uma boa alternativa para vias intravenosas ou oral. E a administração de diazepam por via retal ela é muito segura e eficiente. E o uso de paraldeído por via retal é eficiente nos casos de convulsões tônico-crônicas prolongadas. A pesquisa de formas retais pediátricas consiste atualmente no aprimoramento de formas atuais, como supositórios e géis, e no desenvolvimento de formas farmacêuticas classicamente utilizadas em outras vias, como comprimidos. Os géis termosensíveis e homocoadesivos
foram criados a fim de resolver algumas desvantagens dos supositórios sólidos convencionais. A combinação das propriedades termossensíveis e mucoadesivas em uma única formulação apresenta muitas vantagens. A preparação termossensível é líquida à temperatura ambiente, o que facilita sua preparação e manuseio, mas também facilita sua disseminação na cavidade retal. E o desenvolvimento de propriedades mucoadesivas ajuda a manter o hidrogel por um período de tempo prolongado e permite a liberação completa do fármaco. Alguns novos desenvolvimentos de supositórios estão em andamento em 3 tópicos principais: mucoadesividade, controle de liberação de drogas e melhoria da estabilidade e armazenamento em alta temperatura. Outros sistemas estão sendo desenvolvidos ou adaptados para a via retal, como novos excipientes desintegrantes usados para comprimidos orodispersíveis. Polímeros mucoadesivos permitem a produção de microesferas bioadesivas e emulsões que podem ser uma alternativa à forma retal para modificar a liberação do fármaco. A vacinação pela via retal foi testada pela tuberculose e foi tão eficiente quanto a via parenteral em camundongos, cobaias e macacos. Esta via também foi experimentada na vacinação da herpes com bons resultados. A vacinação retal ela tem muitos benefícios, como reduzir o risco da transmissão viral, porque não usa injeções, tem menos efeitos colaterais e também não tem a possibilidade de ser administrado um medicamento por um médico sem treinamento. A via retal costuma ser mais conhecida por suas desvantagens do que por suas vantagens. A principal desvantagem é a baixa aceitação e adesão, a baixa capacidade de absorção do reto inferior para alguns medicamentos e a alta variabilidade interindividual da biodisponibilidade do medicamento, dependendo principalmente de como a forma de dosagem é inserida. As formas farmacêuticas retais apresentam muitas vantagens, como o baixo custo, a possibilidade de administração da forma sem qualquer pessoa medicamente treinada e a possibilidade de dosar o medicamento em emergências. E no caso da administração de emergência, pode haver menores barreiras psicológicas e sociais devido à gravidade da situação. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção.